O juiz barrando aqui na gravação. E aí, a pessoa sabia qual era o seu chinelo, entendeu? Aquele sapato ali representava. Todo brasileiro tem um pouco de malandro. Então, o da Mata, por exemplo, ele questiona esse pensamento, que a malandragem e o jeitinho brasileiro não é a mesma coisa. Malandragem tem um outro sentido do jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro a gente usa porque muitas vezes nós, historicamente, né, fomos construídos de um jeito prejudicados de diversas formas. Vocês vão ver. Hoje mesmo vou dar aula de história para o 8º ano. Eles vão ver por que a gente não conseguiu desenvolver uma indústria boa logo de início. Em compensação, os Estados Unidos, a gente estava estudando com eles no 8º, exatamente as indústrias fortes, né, que foram construídas desde o início nos Estados Unidos. O brasileiro, ele criou esse jeitinho brasileiro. Deixa eu anotar aqui que você participou. Podem fazer comentários, tá, gente? É um comentário interessante. É porque, às vezes, muitas vezes, a gente acha, na verdade, que o jeitinho brasileiro e a malandragem têm o mesmo sentido. A malandragem, ela tem uma ideia muito mais ligada a, tipo assim, tirar proveito do outro. Por exemplo, digamos assim, o Antônio é mais rico do que eu. Então, eu mereço que o Antônio me pague um lanche todo dia. E eu dou um jeito para isso, entendeu? Isso tem mais a ver com malandragem. Tiro vantagem das coisas e das pessoas para as minhas necessidades. Agora, o que é o jeitinho brasileiro? São formas que a gente desenvolveu para. Como é que eu vou explicar isso? De um jeito que não pareça que é a mesma coisa. Meio que para sobrevivência, tá? Se alguém tiver algum exemplo que possa me ajudar, que agora eu não estou conseguindo pensar em nenhum, mas a gente tem isso de não consegue de um jeito, a gente dá um jeito. Ai, nossa, não estou conseguindo lembrar de nenhum exemplo para poder falar para vocês. Mas o jeitinho brasileiro, como eu disse, não é para tirar proveito do outro, mas é mais ligado a, tipo assim, coisas que eu posso fazer para que eu saia beneficiado ou eu supra uma necessidade de algo que o meu próprio governo não traz ou a minha nação não traz. Fez sentido para vocês? Sei que ficou estranho. Eu vou pegar depois o livro do da Mata, eu tiro foto e mando para vocês. Colo no slide a fala dele sobre isso, mas é bem legal, tá? E aí ele vai falar, né? Comente a seguinte ideia defendida por Roberto da Mata. Então, o jeitinho brasileiro é não sair por baixo. De uma certa forma, sim. Desde que você não está tirando proveito do outro, mas você, assim, adaptou alguma regra para poder você suprir uma necessidade sua. Por exemplo, o jeitinho brasileiro. Na nossa lei, que a gente não faz muito isso, que as pessoas estão meio tímidas, mas eu conheço gente que faz. Na lei, por exemplo, está escrito que, pelo Código de Consumidor, você paga o valor que tiver na embalagem, certo? É basicamente manipulação? Então, olha esse exemplo. Pode ser considerado uma manipulação, mas não é para o mal. É tipo assim, ele usa as regras a seu bel prazer para se beneficiar, porque ele já é muito subvalorizado, muito prejudicado pela sociedade no geral. Então, por exemplo, como eu estou falando, a lei do consumidor diz que você só pode pagar o que está escrito ali. Então, teoricamente, por isso é que às vezes as pessoas falam, chegando em determinado lugar, já fui comprar um chocolate em pó mesmo e não tinha o preço. Aí você já fala, vou levar de graça. Porque se a lei está dizendo que não tem, se não tem o valor grátis, porque você só paga o valor que está escrito, então entende que eu não estou fazendo algo errado se eu cobrasse isso. Tá na lei. Eu não faço porque eu sou uma pessoa muito tímida. Mas é um jeito bobo e fácil de vocês entenderem o jeitinho brasileiro. A gente pega uma coisa para tentar. Tipo, ótimo, vou levar um negócio de graça, entendeu? É lógico que você não vai levar sem ter que falar com todo mundo, então dá um trabalho, entendeu? Mas esse é um exemplo. Existem outras coisas que a gente faz do jeitinho brasileiro que muitas vezes é confundido com a malandragem, mas faz parte da nossa cultura por ser uma cultura muito miscigenada, com muita gente que passou muita dificuldade. Então, foi necessário criar um jeito
rápido da gente pensar em soluções para os nossos problemas. Isso é uma coisa ruim? O jeitinho brasileiro não é uma coisa ruim. Vocês sabem que eu fiz mestrado, né? E no meu mestrado tinha uma professora que ela sempre comentava que, assim, na China, no Japão, são locais que gostam de contratar brasileiro. Porque os orientais, no geral, né? Manipulação. É que a pessoa pergunta, é basicamente manipulação? E eu falei mais ou menos. Como não? Como não? Porque, por exemplo, eu não estou manipulando os dados, eles já estavam lá, eu estou utilizando do mesmo jeito. Não é manipulação, a pessoa que não colocou o valor, por exemplo, entendeu? Não fui eu que mudei. Um jeito malandro, por exemplo, seria se eu tivesse trocado, eu tivesse tirado o valor. Isso seria manipulação. Agora, o que eu fiz, no caso? Se eu tivesse ido lá falar, não tem valor, então tem que passar aí de graça, sei lá. Ou então tá num valor bem abaixo, que já tive também, né? Esses dias até fui comprar um produto que tava assim, quase 10 reais mais barato. E tava escrito lá em vários locais com aquele valor. Vários. Estava na embalagem, tava em cada uma das prateleiras o produto escrito com valor diferente. E aí, quando eu passava no alarmezinho, tava um valor mais caro. E aí eu fui perguntar pro moço que valor que era o certo, né? Eu nem fui cobrar, eu fui perguntar qual era o valor certo. Aí ele falou: como tá escrito esse valor aqui, em todos esses lugares, eu vou arrancar tudo. Ele levou lá, passou para mim no valor mais baixo, porque pela lei do consumidor é isso que ele tem que fazer. Tá vendo? Não fui eu que manipulei, eu não tirei o valor e coloquei outra coisa, entendeu? Isso é malandragem. Agora, jeitinho brasileiro seria se eu tivesse falado, eu sabia, então eu vou lá falar, olha, moça, tá esse valor, mas tá passando por esse, entendeu? Dou um jeitinho para fazer as coisas. Isso pode ser sempre ruim, como eu tô dizendo? Nem sempre. Por quê? O brasileiro, por ter esse jeitinho, esse molejo para poder fazer as coisas, eu não estou falando de corpo, mas estou falando sobre a gente dar um jeito de resolver algum problema. Se a sua antena, vocês não têm TV de antena, mas na época que tinha as TVs, elas não eram essas mais novas, que tinha antena, né? Digamos que a antena começou a chiar bem ruim, aí a pessoa já enfiava um bombril, exatamente, coloca o bombril na antena e aí já resolve o problema. Dá umas batidinhas, entendeu? Ninguém vai comprar outra, vai rolando, vai dando um jeitinho, a gente se vira, inventa soluções para os nossos problemas. Aí até essa minha professora estava contando que países orientais gostam muito de contratar brasileiros para grandes empresas. Por quê? Normalmente, ela até estava contando que ela foi apresentar um trabalho na China, se eu não me engano, acho que foi. E aí era um grupo de pessoas, metade brasileiros, metade chineses, né? E as pessoas, como tinham, os chineses, eles tinham exatamente as palavras que eles iam utilizar, né? Eles são mais sistemáticos, naturalmente, alguns deles, né? Então eles chegaram lá e eles iam falar exatamente aquelas palavras, eles tinham decorado aquilo, eles sabiam aquilo, eles tinham se preparado para aquilo. Deu um problema lá, eu não lembro direito o que foi. Eu sei que não ia dar mais para eles apresentarem aquilo. E as pessoas adultas começaram a chorar porque não conseguia lidar com o que eu vou fazer. Agora, um brasileiro não resolve isso rapidinho? Então, rapidamente, os brasileiros já inventaram outra coisa, já começaram a explicar outra coisa e já completaram ali o que faltava do tempo que eles precisavam apresentar. O brasileiro, ele tem esse molejo de dar um jeito, de resolver problema. Então, muitas empresas gostam de contratar brasileiros porque a gente tem essa característica. Por sermos um país muito miscigenado, com culturas diferentes, a gente consegue resolver problema muito mais rápido. A gente é muito mais criativo. Se eu der para vocês uma atividade que seja, eu quero que vocês montem um navio, sei lá, até a próxima aula de história, não dessa semana, da outra. Um vai montar com papel, o outro vai montar com madeira, o outro vai montar com, sei lá, vocês vão dar um jeito, com nuvem não, com algodão, mas cada um de vocês vai dar um jeito de resolver, entendeu? Porque o brasileiro, ele tem essa característica, isso faz parte do jeitinho brasileiro, tá bom? Por isso que eu falei que nem sempre quer dizer malandragem. Normalmente, na verdade, quer dizer essa resolução fácil de problema. A gente não é muito grilado com nada, a gente só resolve. A gente só quer acabar com isso logo.
Cultura voltando, né, para o exercício, cultura é um mapa, um receituário, um código através do qual as pessoas de um dado grupo pensam, classificam, estudam e modificam o mundo e a si mesmos. Então, o que ele está falando aqui? Que a cultura é uma forma que a gente próprio também se classifica. Por exemplo, se você vira e fala, todo brasileiro é malandro, você está se classificando. Ou então, quando a gente falou no início das aulas de cultura, todo brasileiro gosta do quê? Gosta de futebol, gosta de sambar. Tipo, nem todo brasileiro é assim. Então, a nossa cultura, ou a forma como a gente demonstra essa cultura, também faz parte de como a gente se classifica, tá? Alguém quer falar sobre o que escreveu nessa 4? Fez sentido ou eu tô falando coisas que vocês estão confusos? Que página? Página 32. Estou finalizando de corrigir aqueles exercícios e eu vou finalizar o capítulo 8 hoje também. Sei que a gente já falou bastante dele, mas é que eu quero falar sobre o movimento antropofágico, que faltou. Tá, antes que acabe a aula, porque eu achei que ia dar pouco, mas na verdade já falei bastante. As pessoas pensam, fazem e mudam o mundo de forma diferente de acordo com a sua cultura. Sim, com certeza. Muito interessante esse seu pensamento. Na 5, a análise da cultura de outros povos é feita com base em valores culturais específicos, e isso pode gerar atitudes e interpretações etnocêntricas. Pesquise o significado de etnocêntrico e cite um exemplo desse tipo de comportamento. A gente falou na semana passada sobre etnocentrismo, né? Alguém pode escrever aí para mim o que é que pesquisou, o que é que achou de etnocentrismo? Vai lá, Maria Eduarda. Esse é um exemplo. Fez a tarefa 5 da página 32, Daniel? Fernandes, Fabiano. E o Fabiano tá mais aqui, não. Cauane. Uhum. Não vou ler em voz alta para a galera ter tempo de responder. Mariana. Entendi. Que página? 32, gente. Falei desde o início da aula. Peguem um livro, se possível. Wesley. O que vocês pesquisaram sobre o que significa etnocentrismo? Então faça, Daniel. Já é a segunda semana que eu estou corrigindo esses exercícios. Ok, eu vou passar para essa próxima. Gente, como falaram aqui, olha. Etnocentrismo é dizer que uma cultura ou um grupo cultural é superior a outro, tá? Ou então enxergar o seu mundo como a única forma de se ver os outros mundos. É como a gente, por exemplo, falar assim, sei lá, na Palestina as mulheres usam burca. Tem mulheres que não aparece nem o olho, né? Fica até com o olho na redinha e você não vê nada. E aí, às vezes, por a gente morar num país tropical, é muito quente, nós usamos roupas bem diferentes delas, e aí a gente virar e falar, elas estão erradas por causa disso. É o meu ponto de vista, é a visão que eu conheço. Não quer dizer que é a única possível e aceitável. É sobre o meu grupo que eu tô falando. E não posso ficar questionando o outro como errado. Para eles, a gente é que é errado, às vezes, por causa do jeito que a gente se veste. Por exemplo, mostrando o pescoço, não pode. Então, isso é um exemplo.
teoricamente menor, né? Mas falaram aqui etnocentrismo, por exemplo, a cultura indígena, ou a gente pode, por exemplo, considerar que a cultura indígena é inferior ou primitiva, como vai usar no capítulo 8, né? Primitivo num sentido pejorativo disso, relacionado à nossa cultura. Então, a gente é melhor do que eles? Quer um outro exemplo? Ku Klux Klan. Quem não conhece, vão pesquisar. É difícil, mas é bom de saber, de conhecer a história dos negros nos Estados Unidos. Porque, basicamente, lá nos Estados Unidos, quando foi abolida a escravidão, ainda demorou muito das pessoas começarem a aceitar os negros nos ônibus, nas escolas, nas universidades. Vocês podem ver isso num filme muito bom chamado Histórias Cruzadas, da Menina com a Torta. É um filme incrível. E ali tem um movimento da Ku Klux Klan, quando eles estão botando fogo numa casa, e aí tem aquele cara que tá fugindo do ônibus. Assistam aquele filme, é muito bom. E não é pesado nem nada, então não é nada que você fique, ai meu Deus, eu vou passar mal. Como a maioria dos filmes de história. E na Ku Klux Klan, por exemplo, era um grupo radical que acreditava que os brancos deveriam ser a supremacia, deveriam estar, tinham uma superioridade referente a outros grupos, principalmente os negros. Então eles iam e botavam fogo nas casas, apedrejavam pessoas. Um movimento que durou bastante tempo. Estava até ensinando para o oitavo ano também recentemente. Outra forma, xenofobia, preconceito, tanto religioso quanto o de nação, né? Na xenofobia, por exemplo. O nazismo. A Ku Klux Klan ainda existe? Olha, até ano retrasado eu diria que não, mas como o nazismo está voltando a toda, eu tô acreditando que sim, que ainda existem movimentos. É que é ilegal, né? Na maioria dos estados. Isso é um movimento norte-americano, dos Estados Unidos, na verdade. E, por exemplo, lá o movimento nazista, neonazista, tem crescido bastante, né? E nos Estados Unidos, esse liberalismo que eles seguem, né? É liberdade de expressão num sentido integral. Então, muitos deles acreditam que não é errado você acreditar nesses movimentos nazistas, da KKK, que é esse movimento que eu acabei de falar, ou outros, porque você está se expressando, entendeu? E o governo não pode reprimir a sua forma de pensar ou a sua forma de expressão. Perigoso, hein, gente? Isso de novo, basicamente o governo ele não pode, né, intervir nisso. A gente vai falar sobre liberalismo no ano que vem, mas na questão do ideal, né, político, eles também tentam não intervir. Então, as pessoas podem ser desses movimentos. Tem algumas regras, acho que você não pode fazer mal, né, mas assim, enfim, não vamos discutir isso agora. É complicado. Pesquisa na internet, a 6, né? Pesquisa na internet a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural. Leia e indique os pontos que você considerou mais relevantes. Escrevam aí para mim quais foram os pontos. Você pode colocar o número se você tiver, que eu vou abrir agora para vocês aqui. Ai, meu boca. Tudo cortado. Cadê? Gente. Agora eu vou achar. Aqui. Agora sim. É um documento aqui, olha, feito pela Unesco, né, que ajuda na preservação patrimonial, cultural, científica, educacional, tá? Principalmente de mulheres, crianças, minorias, né, o pessoal que foi mais reprimido ao longo da história. Mas aí, essa Declaração Universal sobre a
diversidade cultural, como que a gente vai lidar com essas diferenças culturais, né? Então tá aqui. Artigo 1, eu só vou ler o título, vocês já devem... e aí tá a explicação, mas se quiser ler melhor, tira um print, ou pesquisa na internet, é bem fácil, é a primeira coisa que aparece quando você coloca esse termo, tá? Artigo 1, a diversidade cultural, patrimônio comum da humanidade. Então, é fundamental para a humanidade e deve ser valorizado, né, de alguma forma, essa diversidade cultural. Não somos todos iguais e devemos valorizar isso, tá? Se essa cultura foi criada através do tempo e do espaço, por sermos seres culturais, históricos, sociais, né, como a gente estudou no passado em filosofia. Aí tem uma Bíblia. Sai. É uma forma, então, de intercâmbio se a gente continuar mantendo essa diversidade cultural das nações, tá bom? Artigo 2. Da diversidade cultural ao pluralismo cultural. As formas, né, diferentes. A diversidade cultural, fator de desenvolvimento. A gente falou sobre isso até em outras aulas, né? O quanto é importante sermos diferentes para que assim o mundo se desenvolva. Artigo 4. Os direitos humanos garantes da diversidade cultural, o quanto uma coisa está ligada à outra, né? Então, por exemplo, é direito seu de ter uma cultura diferente de um europeu e de outro grupo, tá? É direito do indígena e qualquer um desses povos ter a sua cultura, independente da nossa brasileira, né? Os direitos culturais, enquadramento propício à diversidade cultural. Então, as pessoas têm direito, né, a ter essas diferenças. Rumo a uma diversidade. Desculpa. Rumo a uma diversidade cultural acessível a todos. E a gente está falando agora de diversidade cultural e criatividade. O patrimônio cultural. Gente, eu não vou pedir cada um desses, não, só estou abrindo aqui para vocês conhecerem, tá? Quais são as diretrizes que a Unesco usa para a gente seguir leis culturais de valorização das culturas diferentes. O patrimônio cultural, fonte da criatividade. Artigo 8. Os bens e os serviços culturais, mercadorias de um tipo diferente. 9. As políticas culturais, catalisadoras da criatividade. 10. Reforço das capacidades da criação e da divulgação à escala mundial. Então, poder divulgar, né? 11. Estabelecimento de parcerias entre o setor público, o setor privado e a sociedade civil. E depois o papel da Unesco, né? Nesse movimento todo. Então, são direcionamentos que o mundo tem que seguir de acordo com a diversidade cultural. Então, é relevante que as pessoas tenham esse direito assegurado de ser diferente uns dos outros, liberdade para que isso aconteça, tá bom? Que seja valorizada essa diferença. Na semana passada nós estávamos falando, eu li com vocês, mas eu não cheguei a abrir o slide, né? Coloquei aqui só recapitulando. Antropologia é a ciência que estuda a humanidade em todas as suas dimensões, como os comportamentos, o pensamento, as características biológicas. O antropólogo ele não deve interferir, apenas estudar, né, esses comportamentos, pensamentos e características, tá? E aí a gente falou sobre o pensamento primitivo, que as pessoas entendem como, primeiramente, povos sem escrita, mais grosseiros, alguém com um tipo de pensamento mais inferior, e que são cheios de representações místicas. Mas que essa representação mística, por exemplo, é um raio, é um Deus que está mandando esse raio. Por quê? Isso é ruim? Não, eles tinham uma necessidade clara de sobrevivência. Então, eles explicavam os fenômenos ao seu redor por base da observação e do que eles conheciam. Tá? É só uma forma diferente da gente pensar. É que hoje a gente usa muito mais a ciência para explicar as coisas, mas e eles usavam meios mais místicos, mas não quer dizer que sejam menos científicos, tá? Ai, Jesus, tá acabando a aula, eu tenho um monte de coisa para falar aí. Empolguei demais. Gente,
Já que eu abro o chat, vamos coloquem, por favor, o nome de vocês no chat. Questão... Página 36, questão 1. Vocês tinham que escrever um texto, né? Questão 2. Pesquise sobre as situações indígenas no seu estado ou no Brasil e responda o que se pede. A. Quantas nações, tribos ainda existem? Cite algumas delas. Quais que vocês colocaram? Coloca aí no chat, por favor. Logo abaixo, até enquanto vocês respondem A e a B, analise a diversidade cultural, comparando a cultura indígena de sua região com a de outros estados. Relate semelhanças e diferenças. Vão colocando aí o que vocês responderam. Enquanto isso, na parte de baixo está escrito um pouco sobre a Tarsila do Amaral. Ela foi de um movimento muito forte aqui no Brasil, tá? De cultura, arte, várias pessoas fizeram. Ela era modernista e em 1922, na Semana de Arte Moderna, ela criou, né? Ela colocou, logo depois ela vai criar essa imagem, e eles vão fazer o movimento antropofágico. Quem não conhece um pouco disso, o movimento antropofágico, a antropofagia, na verdade, é um ritual de comer uns aos outros as partes do ser humano. Mas aqui, desse movimento antropofágico, artístico e científico, não estamos falando de morder um ao outro, não é disso. A gente estava falando culturalmente falando, tá? Então, o que eles falavam? A nossa cultura até 1922, essa manifestação, né, essa Semana de Arte Moderna, eu gosto muito daí, era muito uma cultura europeia. Muito do que a gente tinha aqui vinha da Europa e um pouco dos Estados Unidos, né? Então, o que eles fizeram? Vamos fazer assim, ó, movimento antropofágico a partir de hoje. Eles criaram um artigo que ensina o que eles deveriam fazer. Basicamente era assim: veja o que é de fora, retenha o que é bom, coma essa coisa boa e cuspa, né? Ou produza com base nas nossas modificações, tá bom? Se na Europa eles desenhavam paisagem, a gente vai desenhar também, mas não é aquela paisagem do modelo europeu, entendeu? Com características próprias de um mundo que não era perfeito, sem proporções perfeitas ainda, tá? Isso vai ter na música, nas artes da Bossa Nova, nas pinturas, nos poemas, tá? Qual página que eu tô falando? Página 37. Daqui a pouco vão pensar que somos povos primitivos. Isso vai continuar sempre. Olha, só se mudar muito a sociedade. Porque a gente já tá bem no meio, né? Muita coisa já aconteceu antes. Mas, por exemplo, se a gente tiver um mundo completamente tecnológico, que tudo seja feito à base da tecnologia, e aí talvez eles considerem o nosso mundo um pouco mais primitivo. Gente, chamada, só recebi. Antônio, Cauane e Mariana. Não tá dando para entender, o áudio tá travando. O áudio tá travando para todo mundo? Suelen. Recebi o nome para chamada. A cultura erática baseada no sistema educacional. Cultura popular baseada... Mostro mais uma vez. É que Maria Eduarda, Daniel, Wesley, Ana Júlia. O áudio tá bom, beleza. Tô mostrando aqui. Gente, sobre os indígenas, eu vou mostrar um site para vocês que vai falar bastante sobre os indígenas.
Temos 4 minutos de aula, não tinha tanta coisa pra passar. Vocês podem ver também na página 38, tá falando um pouquinho aqui, olha, sobre antropofagia, né? O manifesto antropofágico, tá? E esse daqui é um vídeo da Casa do Saber, que é um vídeo que vai falar sobre esse livro aqui. O Povo Brasileiro, do D.F. Ribeiro. Gente, é um grande geógrafo e antropólogo brasileiro que estudou, né? Poderia enviar os dados do grupo. Eu vou enviar, eu sei que eu fico acrescentando coisa, eu não consigo parar, e aí eu não consegui enviar ainda. Foi isso que aconteceu, por isso que eu ainda não enviei. Ah, desculpa, eu não vi que estava muito alto. Gente, então, por que eu passei um pouquinho sobre esse vídeo da Casa do Saber? Porque eu queria que vocês vissem, né? É um resumo sobre o livro, eu não ia poder fazer, porque na verdade eu comecei a ler esse ano, mas eu li muito pouco ainda. É o meu livro do ano, que eu peguei para destrinchar, e ele vai falar exatamente sobre essa miscigenação, essa mistura que construiu a gente desse jeito. Misturado, de cores, raças, culturas bem diferentes, tá bom? E que tá tudo bem. E isso nem sempre foi fácil, nem sempre foi pacífico, mas foi. Gente, muito obrigada.